Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre interiores, ambientação e layout. Eu sou o professor Rossi e vamos começar aí com peças sanitárias. Podemos observar aqui, nesta minha figurinha, um lavabo, pessoal, em perspectiva. Então temos aqui a largura de um lavabo de 45 a 65 centímetros, a profundidade de 29 a 55 centímetros e a altura aí de 80 centímetros. O lavabo podemos representar em planta neste formato e em corte ou em vista neste outro formato aqui abaixo, ok? Então temos ainda o lavabo nesta outra figurinha aqui que estamos ao lado. Então, de profundidade, teremos de 50 a 60 centímetros. Ah, professor, e de altura? De altura, os mesmos 80 centímetros, ou 0,80 metros, ok? Em planta, nós representamos este lavabo desta forma aqui em planta, ok, pessoal? E lembrando que na escala própria de para 1,50, tá? A bacia sanitária ou vaso sanitário, podemos representá-lo com essas medidas que nós vemos aqui. De 0,35 a 0,45 metros de largura, profundidade 0,47 a 0,50 e a altura de 0,38 metros. Como que representamos em planta, pessoal? Desta forma aqui, ok? Então, se for redondinho, escolhemos esta forma. E se for quadradinho, este formato aqui em planta baixa. E em corte e em vista? Então, em corte ou em vista, nós temos estas representações, ok? Lembrando que essas representações não é para a caixa acoplada como nós temos aqui na nossa figura ao lado. Se for a caixa acoplada, teremos que remodelar este desenho. Lembrando que bidê, pessoal, nós atualmente quase não utilizamos mais nos banheiros, ok? Mas podemos colocar, nada impede. Essas peças da parede fica mais ou menos uns 5 centímetros. E se tiver um bidê e um vaso, mais ou menos uns 15 centímetros entre ambos, ok? Agora o chuveiro, pessoal. Podemos aqui, representar o chuveiro com uma altura de 1,80 a 2 metros de altura. E como que representamos esse chuveiro em planta baixa? Deste formato aqui, tá ok, pessoal? Temos ainda a banheira. A banheira, pessoal, nós representamos de 1,50 a 1,80 o seu comprimento, profundidade aí mais ou menos de 80 a 90 centímetros e a altura de uns 35 centímetros. Representamos desta forma em planta, tá ok? Lembrando que também temos que representar o box, caso haja o box, ok, pessoal? Não podemos esquecer. E principalmente se houver um rebaixo do meu box, que deve haver, né? Para não sair a água aí do chuveiro, do banho, para o restante do banheiro. Então, 5 a 10 centímetros nesse rebaixo. É importantíssimo mostrar no corte, tá ok? E lembrar aí também deste rebaixo de todo o banheiro em relação ao restante da sua residência, ok? Aqui ao lado nós temos um sanitário aqui, um box para representar. Agora, em termos de móveis, podemos falar aí da mesa. A mesa nós temos de 0,90 por 1,50 metros. Temos também de 0,90 por 1,20 metros. E uma altura de uns 78 centímetros ou 0,78 metros. A cadeira nós representamos
nas medidas aí de 0,45 metros por 0,45 metros. Aqui nós temos uma mesa de centro, uma poltrona, normalmente de 0,70 por 0,70 metros, um sofá, normalmente de 1,90 por 0,70 metros, uma cama, pode ser de solteiro, de 80 por 1,90, ou de 1,50 por 1,90 se for de casal, ok? Lógico que nós não temos aqui os modelos Queen, King, Super King, então essas medidas podem variar um pouco, aí tem que se buscar essas medidas. O guarda-roupa, pessoal, o guarda-roupa nós representamos em planta deste formato, ele embutido, ok? Na nossa parede aí. E ele varia aí de 50 a 60 centímetros, ou 0,50 a 0,60 metros. Nós temos essas outras representações também. E o seu corte, no corte nós representamos deste formato. Não podemos esquecer deste rebaixo também, quando se tratar aí de um guarda-roupa embutido. De quanto? Uns 5 centímetros, 8 centímetros, tá, pessoal? Na cozinha nós temos um balcão aí com a pia. O balcão com a pia, pessoal, normalmente nós temos de 80 a 85 centímetros de altura, de 50 a 60 centímetros de profundidade. A sua largura ela é variável, depende da cozinha, da sua área disponível, ok? Agora, ela em planta, pessoal, nós representamos deste formato, deste jeito, ok? Nós temos aqui também o fogão, de 55 de profundidade, 80 de altura e 50 de largura. Temos o nosso refrigerador aí de 65 de profundidade, 75 de largura e 1,50 de altura. O botijão de gás com 48 centímetros de altura, ok? E nós representamos alguns desses móveis ou equipamentos aqui da minha cozinha deste formato. Aqui o fogão, aqui o meu refrigerador, ok? E é lógico, pessoal, como eu comentei anteriormente, essas medidas podem variar muito pouco aí, dependendo do tipo de móvel ou de equipamento que você escolher para colocar aí na planta humanizada no seu projeto. Na área de serviço, nós temos aqui tanques com uns 25 centímetros aqui de altura, né? Nessa peça. A largura, a profundidade de 50 a 60 centímetros, ok? A altura dele em relação ao piso, uns 85 centímetros para ficar confortável, tá, pessoal? Podemos representar também ele com 60 de largura, 30 aqui de altura e 55 de profundidade, ok? Em planta, nós representamos desses formatos. Pode ser aqui o simples e o duplo, ok? Bom, temos também a máquina de lavar roupas. A máquina de lavar roupas normalmente com essas medidas de 60 por 60 por 80, ok? Representamos ela em planta neste formato. Temos também os elementos vazados, os chamados combogó, ok? Então nós representamos esse combogó em planta ou em corte neste formato. Ele é aparentemente deste formato na fachada, ok? E aqui um exemplo de um cobogó. Este outro cobogó de louça de 15 por 15, nós representamos dessa forma em planta ou em corte, ok? E na fachada deste formato ou deste formato.
Os automóveis, pessoal. Os automóveis, geralmente, nós representamos eles com 4,10 metros por 1,55, um automóvel pequeno. Um automóvel grande de 5,75 metros por 2. E um médio de 4,50 por 1,70 metros. Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal, de planta humanizada. Então, vai muito o quê? Do projetista deixar o seu ambiente de uma forma com que a circulação seja confortável, ok? Isso é muito importante nos ambientes, ou seja, a acessibilidade. Então, mais um exemplo aqui de planta humanizada para vocês. Reparem nos ambientes, ok? E nosso último exemplo aqui de planta humanizada, inclusive com um automóvel. Ok, pessoal? E é isso. Espero, aqui ficam minhas referências. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Dê um joinha, se inscreva no meu canal e até a próxima!